Equipamentos de sistema VRF. E aí vem aquela grande pergunta: é VRF ou é VRV? Por que tem que usar refinete? Tem que soldar com nitrogênio? Como é que eu seleciono? Qual a diferença do mini VRF para o VRF normal? Qual a diferença do mini VRF para o multisplit? Algumas dessas perguntas a gente vai responder hoje nesse nosso podcast. Outras vão ficar para depois. Mas para você descobrir o que a gente vai responder ou não, você precisa assistir até o final. Logo de cara, para a gente começar, tá aí a principal diferença entre VRF e VRV. A tradução é fluxo de refrigerante variável. O outro é volume de refrigerante variável. Fluxo, ato de fluir, escoamento ou movimento contínuo de algo que segue um curso. Fluxo do rio, fluxo de água, fluxo do fluido refrigerante. Volume, grandeza física que indica a quantidade de matéria presente em um corpo. Massa, volume de água. Tá? E aí vocês conseguem começar a perceber que a diferença é só o nome. A diferença é que uma empresa foi lá e patenteou, que foi a Daikin, e é o que ela usa no seu produto. Mas não faz diferença se o nome é VRF ou se o nome é VRV. A tecnologia atua em cima da mudança da quantidade de fluido refrigerante dentro do sistema. E para tudo isso aí funcionar, é um módulo único ou módulos combinados de até 4 condensadores. Eu posso conectar até 64 evaporadoras, 100% inverter, só tem válvula de expansão eletrônica. E essa válvula de expansão eletrônica fica lá na evaporadora, igual vocês estão vendo na imagem aí, que tem um esqueminha com 4 evaporadoras, certo? Motor ventilador é padrão, né? Ou vai ser convencional, porque tem alguns modelos que o motor ventilador das EVAP são convencionais, ou BLDC. Eu posso funcionar por um controle, sem controle, tem uma série de funções aí, e ele pode ser só frio ou quente frio. Ah, William, mas tem o VRF de 3 tubos simultâneo. Tem, mas eu não vou falar dele aqui. Por isso que eu só coloquei só frio ou quente frio. Tem simultâneo? Tem. É todo mundo que fabrica? Não. Tem de bate-pronto no Brasil? Também não. Tem que importar essa bodega. Beleza? Então, inicialmente, a gente vai falar disso aqui que a gente está vendo. Por quê? É o mais próximo da nossa realidade. VRF de 3 tubos, nem sei quantos tem instalado no Brasil. Eu mesmo nunca vi nenhuma instalação. Tá? Eu nunca vi. Não conheço, acho que eu conheço uma ou duas pessoas que já viu um negócio desse funcionando. Beleza? Então, quando a gente vem falar de VRF, a gente precisa fazer a mesma coisa. Quem fabrica? Como que é? Então, agora a gente vai entender quem são os fabricantes de sistema VRF. GRI, LG, Trane, Hitachi, Samsung, Midea e Daikin. São esses os fabricantes que a gente tem disponível no mercado brasileiro. Tá? E eu vou ousar dizer que nenhum deles tem fábrica aqui no Brasil para VRF. Beleza? O cara tem fábrica de N coisa. Mas de VRF eu vou ousar dizer que ninguém tem. E aí, se você souber quem tem, já vem aqui e já comenta no vídeo. Beleza? Já evita a fadiga e a gente já descobre quem é que tem fábrica. Porque pelo apanhado e pesquisa que eu fiz, ninguém tem. Certo? Então, esses são os caras que estão disponíveis no mercado para você oferecer para o seu cliente. Cada um dentro da sua particularidade, cada um dentro do seu know-how, cada um com a sua expertise, cada um com o seu branding. Eu usei o nome em inglês para ficar chique mesmo. Mas sim, é cada um com a sua especialidade, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua marca e seu modelo de negócio, cada um com um objetivo.
E qual é o nosso papel? Entender quem desses caras aí é bom para o cliente que a gente vai atender. Ponto. Ah, William, mas a marca XYZ, de novo, igual eu falei no vídeo do Multisplit, a melhor marca é a marca que atende a necessidade do seu cliente e que vai te dar menos trabalho lá na frente. Não é a que vai te levar para viajar de cruzeiro, não é a que vai te levar para andar de kart, não é a que vai te levar para a China, não. A melhor marca é que atende às suas necessidades como empresa e atende às necessidades do seu cliente em relação a conforto térmico e qualidade. O resto, irmão, é plus. E a gente tem disponível para jogo mini VRF de 3 a 9 HP, onde a gente vai ter máquinas de 220 monofásico, 220 trifásico e 380 trifásico. Ah, William, mas quem é o quê, irmão? Você olha lá no catálogo do fabricante e descobre quem tem o quê, beleza? Para facilitar a vida, tá? Mini VRF de 8 a 16 HPs. Ah, William, mas qual que é a diferença? São máquinas com 2 ventiladores de descarga horizontal, beleza? De 3 a 9, um ventilador só. Tamanho de uma condensadora de multisplit? Sinal que acho que é por isso que, dependendo da aplicação, é melhor você colocar mini VRF do que você colocar multi. E no mini de 8 a 16 são máquinas de ventilador duplo, 220 trifásico e 380 trifásico. Então, 220 trifásico, 380 trifásico, certo? E o VRF de descarga vertical de 8 a 96 HP, 220 tri, 380 tri. Vão ter modelos que terão um único ventilador e terão modelos que terão 2 ventiladores, certo? Ah, William, mas você colocou aqui que é de 8 até 96 HP. Eu tenho uma condensadora de 96 HP? Não. Eu posso combinar até 4 módulos que vão, na somatória, dar 96 HPs. Ou seja, eu posso fazer com 4 condensadores de 28 HP. Certo? Ah, mas qual o maior tamanho de condensador que tem disponível? Agora, no momento, módulos de 40 HP. Beleza? Existem módulos de 40 HP disponível no mercado. Menor módulo 8, maior módulo 40. Beleza? E aí vai do seu fabricante do coração de você entender o que tem e o que não tem, como que monta, como que especifica. Beleza? Eu vou usar e vou mostrar aqui para vocês algumas particularidades que eu estou acostumado a usar. Beleza? É padrão? Não. Tem coisa que é padrão e tem coisa que não é. Se você trabalha com 2, com 3 marcas, aí você precisa entender o que você tem para oferecer para o seu cliente. Lembra? A gente trabalha em VRF, a gente trabalha com aplicação. Não é com tabelinha, não é com achismo, é aplicação. Então eu preciso entender qual é a necessidade do projeto e, dentro do que os fabricantes têm disponível no mercado, aplicar o melhor produto. Beleza? Senão a gente tem problema. Aí a gente vê aquelas bizarrices que eu mostro para vocês em treinamento, aquelas outras coisas que quando eu faço live eu comento, tá? Então, quanto maior a necessidade do cliente, mais qualidade, mais conhecimento e mais segurança você vai precisar ter para oferecer o produto. E aí que entram as parcerias, seja com o distribuidor, seja com o fabricante. Beleza? Isso aí quem determina é você. Algumas das perguntas do começo do vídeo eu já respondi, mas você já sabe, né? Curte, compartilha, manda para aquele parceiro que está precisando ouvir e entender um pouco mais sobre o VRF, ter aí umas dicas, dar uma melhorada no trabalho, beleza? E continua acompanhando o vídeo porque tem mais alguns detalhes que vão passar por aqui. Quando a gente fala de conectividade e simultaneidade para VRF, tem algumas outras particularidades.
Primeiro ponto é que na hora de você selecionar o sistema, você vai precisar do fluxograma. Ah, William, mas o que é o fluxograma? É o software do fabricante que representa como vai ficar a sua instalação, tá? Então, você vai ter um projeto lá e falar assim, olha, aqui a linha passa, a infra passa aqui, tem esse modelo de evaporador, você vai entender isso que está no projeto e vai representar isso graficamente no software que a gente chama de fluxograma. Simultaneidade e conectividade envolvida para VRF é de até 200%. Ah, William, mas qual o fabricante? Não vou falar qual que é o fabricante, irmão. Você vai precisar entender, como eu sempre falei, qual é a necessidade do seu cliente. Porque senão vocês vão sair à torta e à direito querendo especificar VRF com 200% de simultaneidade, vocês vão tomar na tarraqueta. Porque vai dar problema. Beleza? Então você vai precisar entender que quando eu falo que é simultaneidade de até 200%, vai variar algumas questões. Qual é o fabricante? Qual é o equipamento? Onde o equipamento vai ser instalado? Qual é o fabricante? Qual é o equipamento? Para você saber o que você tem. Onde o equipamento vai ser instalado é para você entender se você pode ter 200% de simultaneidade ou não. Isso aí, meu compadre, é você que determina. Beleza? Então, depois que você fez o projeto, se você é projetista, se tem alguém na sua empresa que faz projeto ou você recebeu do cliente, você vai extrair aquelas informações e jogar no fluxograma. Cada fabricante tem o seu, tá? Eu ouvi uma vez de um engenheiro assim, e eu juro que eu ri muito depois. O meu projetista falou que ele tem um software lá e ele coloca as informações e o software diz qual é o melhor fabricante para ele me indicar para a VRF. Eu falei, como assim? Ele falou, não, ele tem um software lá que ele coloca os dados da obra e aí o software diz qual é o fabricante mais indicado. Eu falei, tá, mas não tem software de seleção assim. Eu falei, eu não conheço. E aí fica aqui a pergunta para vocês. Vocês conhecem algum outro software de seleção de VRF que tenha todos os fabricantes num único software? Porque, irmão, se isso existir, nós estamos perdendo tempo. Porque a gente tem que ter... Se você trabalha com 3 marcas, você tem que ter 3 softwares. Ponto. Porque o software ele é característica particular do fabricante. Beleza? Não tem conversa fiada, não tem meu termo, né? E nessa obra foi muito engraçado que ele pegou, o cliente olhou para mim e falou assim, não, mas o meu projetista falou que é assim. Eu falei, olha, eu desconheço, mas eu vou te mostrar como eu fiz a especificação dessa obra aqui. Abri o notebook, abri o software, mostrei para ele o programa, beleza? Abri minha pasta, tirei o fluxograma impresso e entreguei para ele. Eu falei, o que é isso? Eu falei, tudo isso que está aqui no relatório está aqui impresso para você. Ele falou, cara, meu projetista nunca me entregou isso. Eu falei, na verdade, acho que nunca ninguém te entregou isso. E se bobear, eu vou ser a única pessoa que vai te entregar isso. Porque a partir do momento que você mostra para o cliente como vai ficar a obra dele, você entrega para ele uma cópia do fluxograma, todo mundo tem ciência do que está acontecendo. Beleza? E aí depois vocês precisam lembrar também que no final da obra tem que existir a compatibilização do fluxograma. Ah, William, precisa compatibilizar? Precisa. Por quê? Você projetou passar a infraestrutura aqui, ó. Você projetou passar a infraestrutura aqui. Só que chegou num dado momento que tinha um pilar, tinha uma viga, tinha alguma coisa e você precisava fazer um desvio. E esse pilar, essa viga, por sabe Deus qual motivo, não estava no projeto arquitetônico que você tinha. Aí, ao invés de você precisar andar 1 metro com essa tubulação, você precisou andar 2 metros e ela tem mais 2 curvas. E isso você precisa informar no fluxograma. Beleza? Então tem todas essas particularidades, tem todos esses detalhes. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo
básico de como usa o fluxograma, de como você especifica, de como você seleciona, tá? Dentro dos programas que eu uso, beleza? Não adianta falar, eu quero no fabricante YPTO. Se eu não trabalho com fabricante YPTO, eu não vou ter acesso ao fluxograma, eu não vou fazer o vídeo, beleza? Para depois não falar assim, o William falou que a gente podia pedir e ele não fez o vídeo, tá? Sem conversa fiada, certo? Então, o fluxograma vai mostrar para você aonde vai ficar posicionado o refinete, de acordo com o projeto, qual vai ser o refinete, qual é a bitola da tubulação, qual é a bitola depois e antes do refinete. Só que não é sair nos pendurando infraestrutura. Você precisa respeitar o que você colocou no software. Por quê? O software vai calcular a carga de gás. Então, se você mudar a distância de linha, se você inserir ou diminuir curva, a quantidade de fluido refrigerante vai mudar também. E uma coisa importante que o fluxograma te mostra é qual é o tamanho do refinete que você vai utilizar em cada situação. Tá? Tem uma outra particularidade também, que existe um tipo de refinete que ele é de porca e flange. Tá? E a gente costuma chamar isso de header. Ele parece uma flautinha, a gente batizou ele chamando de flauta, e as saídas das conexões são de porca e flange, então você não precisa fazer brasagem, mas você tem que seguir as mesmas distâncias. Curva antes do refinete, 50 centímetros. Curva depois do refinete, também 50 centímetros. Tá? Existe uma particularidade que tem fabricante que diz que se a curva for de raio longo, não for curva de 90 graus, tá? Curta, igual que a gente faz com o cotovelo, não tem a necessidade de você respeitar esses 50 centímetros, porque a curva ela é de raio longo, ele é um arco maior, beleza? Você precisa descobrir quem é o fabricante que permite isso, porque tem fabricante que permite, tem fabricante que não permite, beleza? É particular de cada um. William, mas eu tenho uma infra que está com refinete em formato de Y, mas o fabricante que eu estou instalando agora, o refinete é em formato de U. O que eu faço? Você tem que falar com a engenharia do fabricante para verificar se a compatibilidade bate. Beleza? Eu já fiz isso, já ajudei o pessoal a substituir um fabricante de uma obra, era obra de um, a gente colocou outro e está tudo bem. Mas a gente precisa entender se é compatível, se tem que fazer mudança. Por quê? Os sistemas, eles são parecidos, mas eles não são idênticos. Cada um tem a sua engenharia. Então, podem ter situações que há necessidade de se trocar refinete, há necessidade de se trocar a aprumada da condensadora. Tem uma série de detalhes. E tudo isso, quando você tem um projeto com infraestrutura pronta, você vai pegar esse projeto e colocar em outro fabricante. Exemplo, tem um projeto já feito para VRF da Green, beleza? E aí você quer colocar Hitachi. Você vai ter que pegar o esquemático do projeto e o fluxograma, que já tem da Green, e ver como isso vai ficar na Hitachi. Beleza? E aí verificar qual é o procedimento com a Hitachi. Se é só você fazer o fluxograma e lá instalar se está tudo certo, se eles precisam aprovar ou não. Beleza? Dei um exemplo aqui hipotético para vocês entenderem que não é só a infra tá passada, eu vou lá e penduro a máquina. Não. Que é o que a gente faz com split, com multi, com splitão. Beleza? Não. Para a VRF você precisa se atentar a esses detalhes. Senão você vai ter problema lá na frente. E aí é aquela, quanto maior o sistema, maior o problema se você faz errado. Aqui o nosso bom e velho resumo. Um único módulo, ou até 4 condensadoras conectadas, 64 evaporadoras, 100% inverter com válvula de expansão eletrônica, motor ventilador
convencional ou inverter. Eu posso acionar manualmente, por controle, por Wi-Fi, por módulo, tem um monte de coisa. E a gente falou só de máquina só frio ou quente-frio. Não falamos do VRF quente e frio simultâneo. Mini VRF de 3 a 9 HP com um único ventilador, mini de 8 a 16 HPs com 2 ventiladores, ambos de descarga horizontal, e de 8 a 96 HPs de descarga vertical com um ou com 2 ventiladores. Isso é o que existe hoje disponível no mercado para oferecer para o seu cliente que necessita de sistemas VRF. Eficiência, tecnologia, mais qualidade. E, por consequência, você precisa ter mais conhecimento, porque você tendo mais conhecimento, você consegue gerar mais valor para esse tipo de produto e para esse tipo de serviço. Consequentemente, você transforma o seu conhecimento em lucro e em faturamento. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.